Olá, pessoal de custos. Vamos para mais uma videoaula. Hoje sobre os objetivos da contabilidade de custos e critérios de rateio dos custos indiretos de fabricação. A contabilidade de custos integra a contabilidade gerencial, ou seja, é um sistema cujo objetivo é gerar informações úteis para a administração, para a gestão das empresas. Para atender à legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, as funções da contabilidade de custos se tornaram mais abrangentes, pois o fisco, com o Decreto-Lei 1598, lá de 77, passou a exigir, dentro de certas características, que a empresa mantenha um sistema de custos integrado ou coordenado com o restante da escrituração contábil. Essa obrigatoriedade exige uma formalização da contabilidade de custos no que diz respeito aos seguintes aspectos: ser sistemática, né, de análise dos gastos, ter uma classificação e uma contabilização homogênea e a geração de relatórios e informações sobre os custos da produção. Assim, a ideia de se manter um sistema formal de contabilização de custos dos produtos fabricados em uma empresa decorre basicamente de duas necessidades: a primeira, gerencial, obviamente, e a segunda, fiscal e societária. A primeira, gerencial, então, para atender às necessidades de gestão da empresa, os controles poderão ser totalmente fora da contabilidade, extracontábeis, e não existe a preocupação de se atender aos princípios contábeis geralmente aceitos e muito menos às diversas regulamentações legais ou fiscais, porque são relatórios internos. Saber a lucratividade de um produto, a margem de contribuição de um produto, o volume de produção de A ou de B. Então, são relatórios, são informações totalmente para consumo interno, né? Não estamos preocupados com tributação ou coisa parecida. Por isso, é gerencial. Então, ele não precisa de nenhuma regra. Monta o relatório com as informações que a gestão, os gestores gostariam de obter. A segunda, que é a fiscal e a societária, em razão das exigências feitas pelas autoridades fiscais e pela legislação comercial e societária, a empresa deve manter uma contabilidade de custo integrada e coordenada com o restante da escrituração mercantil, com o restante da contabilidade. Caso contrário, o fisco poderá arbitrar o valor dos estoques para efeito do cálculo do imposto de renda e da contribuição social, desconsiderando totalmente a escrituração contábil. Dessa forma, pode-se concluir que a contabilidade de custos, de maneira formal, genericamente falando, tem por objetivos principais: apurar o custo dos produtos ou dos departamentos, atender às exigências contábeis, atender às exigências fiscais, controlar os custos da produção, melhorar os processos e eliminar os desperdícios, auxiliar na tomada de decisões gerenciais e otimizar os resultados. Os objetivos da apuração de custos. Os objetivos da apuração de custo e os correspondentes sistemas de custeio que atendam podem ser resumidos da seguinte forma. Bom, se o meu objetivo for apurar o custo dos produtos do departamento, que sistema de custeio é mais adequado para esse objetivo? É o chamado custeio por absorção ou custeio por ABC, sistema ABC. Se o objetivo for meramente atender à contabilidade, é o custeio, o sistema que atende a esse objetivo é o custeio por absorção. Se o objetivo for meramente atender à legislação fiscal, o sistema de custeio é o por absorção ou o arbitrado quando inexistir a contabilidade ou ela não for feita de forma adequada. Se o objetivo da contabilidade de custo é o controle das informações, então o melhor sistema que atenda a essa expectativa é o sistema de custeio padrão ou standard. Se o objetivo de se implantar um sistema de custo for para a melhoria dos processos internos, para os processos gerenciais, o sistema que atende a essa expectativa é o sistema de custeio por atividade ou sistema ABC. Se o objetivo é meramente obter informações gerenciais, o melhor sistema de custeio para essa expectativa é o chamado custeio direto ou variável. E se
o objetivo de se implantar um sistema de custos numa empresa for para otimizar os resultados, o sistema que melhor atenda a esse objetivo é o sistema chamado teoria das restrições. Ok? Muito bem. Vamos falar agora de critérios de rateio dos custos indiretos de fabricação. Nós já falamos nos vídeos anteriores que os gastos diretos por matéria-prima e mão de obra você consegue identificar de forma precisa quanto cada produto consumiu desse gasto. Mas nós temos diversos gastos indiretos que é difícil saber quanto daquele gasto do aluguel, da depreciação, do salário, da supervisão, do almoxarifado foi em cada produto. Então, em função dessa dificuldade, lança-se mão de critérios de rateio. Né? Então, critérios de rateio representa a forma de distribuição ou de apropriação dos gastos indiretos aos produtos fabricados, ao centro de custos ou centro de despesas ou receitas geradas. Esses critérios muitas vezes são subjetivos e arbitrários, podendo provocar distorções no resultado de cada período, de cada exercício social. Não existem critérios de rateios que sejam válidos para todas as empresas, e sua definição depende do gasto, do tipo de gasto que estiver sendo rateado, do tipo de produto ou do centro de custo que esteja sendo custeado e da relevância do valor envolvido. Mesmo um critério adotado numa empresa com o mesmo ramo de atividade de uma outra, questões internas, não permite que seja exatamente o melhor critério para aquela empresa, mesmo sendo do mesmo ramo de atividade. A principal regra para a determinação de critérios de rateio é uma coisa que nós não encontramos nem em lojas, no shopping, nem no supermercado, nem na farmácia. É o bom senso. Bom senso de quem? Das pessoas, dos gerentes, do contador de custos, que vão escolher o melhor critério diante das características daquela empresa, daquele caso específico. Instituições de ensino, por exemplo, poderíamos utilizar como critério de rateio dos custos diretos o número de alunos de cada curso ou o número de vagas ofertadas. Por exemplo, eu tenho 25 alunos numa sala, num determinado período. Só que foram ofertadas 50 vagas, 40 vagas, né? E eu só tenho 25. Então, eu vou distribuir os custos da biblioteca, dos laboratórios, pelos 25 alunos existentes ou pelo número 40 alunos, digamos que seria as vagas ofertadas. É um critério. Custos indiretos do laboratório, então, que são utilizados por alguns cursos, equipamentos esportivos, biblioteca, né, secretaria, são utilizados por todos os cursos, vão ser rateados por quem utiliza dele. Aqui nós temos uma tabelinha, né, não é definitiva, mas são alguns exemplos, o tipo de gasto, qual é a classificação, se é custo ou despesa, e qual é um possível critério de rateio. Por exemplo, depreciação das máquinas utilizadas na indústria. Como é indústria, custo do produto. É possível, então, distribuir, apropriar essa depreciação pela quantidade produzida ou pelo tempo que cada máquina, cada produto utilizou na máquina, né? Tempo de fabricação. Mão de obra indireta também é um custo do produto e pode ser apropriada pelo mesmo percentual de utilização da mão de obra direta. Material indireto também é um custo. Pode ser apropriada com o mesmo percentual que do material direto que cada produto consumiu. Digamos que um determinado produto consumiu 15% da matéria-prima. Também vai consumir 15% do material indireto. Depreciação do edifício industrial, custo do produto. Tá? Como é indústria, faz parte do custo do produto. O produto vai receber parte desse custo. Então, ele pode ser apropriado a cada produto pela área ocupada na linha de produção. Aquela linha de produção que aquele produto passou ocupa 8% do prédio, né, do tamanho do prédio. Então, ele vai receber 8% da depreciação desse edifício. Depreciação também do edifício industrial. Aqui
Eu estou falando custo do produto aqui do centro de custo, área ocupada por cada centro de custo produtivo ou auxiliar. O almoxarifado ocupa 10% da área, recebe 10% dessa depreciação. A linha de produção do produto A, o centro de custo tal, recebe 15%, recebe 15%, etc. Gasto com refeitório industrial. Como é indústria, também é custo do centro de custo. Pela quantidade, o custo disso será distribuído pela quantidade de refeições servidas. Energia elétrica consumida na fábrica, custo do centro de custo. Também, normalmente os equipamentos têm uma etiqueta que diz lá que ela consome tantos quilowatts por hora de utilização. Nesse caso, é fácil verificar a energia consumida. A máquina ficou em processamento durante 8 horas vezes o número de quilowatts, você tem quanto aquela máquina consumiu de energia. Energia elétrica consumida pelas máquinas, aqui era centro do custo, né? Todas as máquinas de um determinado centro de custo, você vai medir a energia dela. Aqui, em relação a cada produto, a quantidade de peças produzidas de cada produto naquela máquina, ou, né, a quantidade de peças ou o número de peças produzidas ou quantas horas aquele produto ficou sendo processado naquela máquina. Gasto com refeitório administrativo, como é administrativo, não tem nada a ver com custo, é uma despesa administrativa e será distribuído de acordo com a quantidade de refeições servidas. Depreciação do prédio administrativo também, como é administrativo, não tem nada a ver com produção, é despesa. A área ocupada de cada departamento administrativo. Gasto com propaganda e publicidade é uma despesa de venda. Então, são as receitas geradas por pode ser rateado ou distribuído para cada produto de acordo com o que foi anunciado de cada produto. São critérios, alguns exemplos de como distribuir os custos, né, indiretos a cada produto, tendo como referência, então, esses possíveis critérios, ok? Vou fazer uma pequena revisão, então. A gente já falou que gastos são todos os bens consumidos, né, para a prestação de um novo bem ou de um serviço. Esses gastos serão custos quando forem incorridos no processo produtivo desses novos produtos ou serviços, ou serão despesas quando os gastos forem incorridos no processo de geração de novas receitas. Os custos, tanto os custos quanto as despesas, podem ser fixos ou variáveis, indiretos e diretos. Tá? Quando que eles são fixos? Quando o seu total for constante, independentemente da quantidade do volume produzido, o custo se mantém lá, 50 mil de aluguel. Se eu produzir 10, 15, 20 mil peças, não importa, o aluguel independe desse volume. Já o variável, o total varia em relação ao volume produzido. Se eu produzir 1.000 peças, eu vou consumir 1.000 quilos de matéria-prima. Se eu produzir 1.500, eu vou consumir 1.500. Então, ele vai variando de acordo com a variação no volume de produção. Um exemplo de custo fixo seria o aluguel, a depreciação, o salário da supervisão, etc. O seguro do prédio, que não tem nada a ver com quantidade produzida. Os custos fixos são indiretos, né? Eles são apropriados de forma subjetiva por critérios de rateio. Já a matéria-prima, mão de obra, são apropriados de forma objetiva, por meio de controle interno, quantas horas cada funcionário se dedicou àquele produto, né? Quantos quilos, litros, metros de matéria-prima foi utilizada. Então, o critério de custo é direto em relação ao produto. E esses conceitos são os mesmos tanto para custo quanto para despesa. Mas isso aqui era só uma revisão. Só para complementar, os gastos variáveis, por natureza, são quase sempre diretos. Entretanto, por praticidade, muitos são apropriados de forma indireta, ou seja, por critérios de rateio. Energia consumida pelas máquinas utilizada no processo produtivo. Eu tenho alguns custos que, de repente, não vale a pena, tecnicamente ele é direto, né? Mas
o custo-benefício, para ficar controlando quantas unidades vai, então eu trato ele como um gasto indireto. Mas tá, os gastos variáveis, então, são quase sempre diretos. A energia consumida pela máquina utilizada é um exemplo disso. Um custo indireto em relação ao produto, ele é indireto em relação ao produto, mas ele pode ser direto em relação ao centro de custo. A gente sabe que a depreciação da máquina é do centro de custo que aquela máquina está lá, instalada. Mas essa máquina produz 4, 5 produtos diferentes. Então, o custo da depreciação, da manutenção dessa máquina é direto do centro de custo, porém, em relação a esses 5 ou 6 produtos, é indireto. Eu não sei quanto, tá, dessa depreciação, dessa manutenção, vai para cada um dos produtos. Então, eu vou ter que fazer um rateio. Mas, em relação ao centro de custo, ele é um custo direto. Eu já falei o exemplo. A depreciação da máquina é um custo indireto em relação aos produtos fabricados, pois será sempre apropriado por rateio. Entretanto, essa mesma máquina, essa mesma depreciação pode ser alocada ao centro de custo em que ela esteja localizada, sem necessidade de rateio, ou seja, de forma direta. A classificação dos gastos não depende apenas da sua natureza, mas principalmente do objetivo de sua utilização. Por exemplo, a água industrial, dependendo de como ela é aplicada, dependendo de como ela é utilizada, poderá receber a seguinte classificação. Esta água poderá ser um custo direto variável, quando for consumida como matéria-prima, para a mistura no xarope de refrigerante, na fabricação de cerveja, por exemplo. Ela incorpora, faz parte do produto. Pode ser também um custo indireto variável, quando ela for consumida como material auxiliar nos processos de tinturaria e empresas de confecção, por exemplo. Essa água não vai no produto final, mas ela é utilizada para o tingimento. E pode ser um custo indireto fixo, quando for consumida para a limpeza da fábrica. Então, ela não tem uma relação direta com nenhum produto. Então, ela é um custo fixo, independente do volume, você vai ter que fazer a limpeza, a manutenção lá da fábrica. E essa água, então, ela é um custo indireto, fixo. Então, dependendo do uso, ela pode ser o custo direto variável, um custo indireto variável ou um custo indireto fixo. Aí, o que define é como ela foi utilizada, essa mesma água. Bom, o esquema básico então da contabilidade de custos. Como vamos fazer para distribuir esses custos indiretos a cada produto? O primeiro passo é fazer a separação entre custos e despesas. Suponhamos que esses sejam os gastos de um período da empresa. Eu tenho aqui 1.025.000. Comissão de vendedores, 80.000. Salários de energia da fábrica, 120. Matéria-prima consumida, 350. Salário da administração. Bom, a primeira tarefa é separar dos custos de produção, né, a separação desses custos de produção. Só olhando aqui não importa se é custo direto, indireto, fixo ou variável. Interessa saber se é custo ou despesa. Por exemplo, comissão de vendedores é custo? Não, é uma despesa. Despesa com vendas. Custo é todo gasto envolvido no processo produtivo. Que for gasto além disso é despesa. Então, comissão de vendedor é uma despesa com vendas. Salário e encargos da fábrica. Fábrica é produção, então é custo. Matéria-prima consumida na fábrica, custo. Salário da administração, despesa. Depreciação da fábrica. Tudo que falar fábrica, indústria, processo produtivo é custo. Depreciação da fábrica, custo. Seguros da fábrica, custo. Indireto, mas é custo. Encargos financeiros, despesa. Honorários da diretoria, despesa. Materiais diversos utilizados na fábrica, custo. Energia elétrica da fábrica, custo. Manutenção da fábrica, custo. Gastos com entrega, despesa com vendas. Correios, telefone, despesa. Material de expediente do escritório, mesmo que seja o escritório da fábrica, despesa. Então, eu tenho 1.025.000. Então, a primeira coisa foi o que a gente considera, lendo apenas o que é custo e o que é despesa. Então,
com essa leitura, temos o seguinte quadro. O que foi custo da produção? Salário da fábrica, matéria-prima consumida, depreciação, seguro, materiais diversos da fábrica, tudo que for falado aqui, indústria, processo produtivo, fábrica, é custo. Então, daquele 1.025.000, 710.000 nós identificamos como custo. Salário da administração, honorários, correios, material expediente, 140.000 como despesa administrativa, 125.000 como despesas com vendas e 50 como despesa financeira, totalizando 315. Então, do 1.025.000, 315 são despesas que não entram no custo da produção e que são lançadas diretamente na conta de resultado do exercício sem serem apropriados a qualquer produto. Não fazem parte do processo produtivo, fazem parte do processo de administração da empresa para vender e não para produzir. Para produzir, daquele 1.025.000, gastou 710.000. Bom, esse foi o primeiro passo. Segundo passo, a apropriação dos custos diretos a cada produto. Vamos considerar que essa empresa elabore 3 produtos diferentes, chamados A, B e C. O passo seguinte é o de distribuir os custos diretos de produção a esses 3 itens. Suponhamos ainda que nessa empresa, além da matéria-prima, sejam também custos diretos, parte da mão de obra e parte da energia elétrica. O problema agora é saber quanto de matéria-prima total utilizada, de 350.000, quanto da mão de obra direta e quanto da energia direta foi aplicada no produto A, no B ou no C. Para o consumo da matéria-prima, a empresa mantém um sistema de requisições de tal forma que ela sabe sempre para qual produto foi utilizado o material retirado do almoxarifado. E a partir então desse controle dessa informação, conhece-se a seguinte distribuição. Matéria-prima, dos 350.000, 75.000 foram utilizados para o produto A, 130 utilizados no B e 140.000 utilizados no produto C. Então, matéria-prima já, objetivamente, já foi identificada. Não precisa de rateio, só de identificação. Em relação à mão de obra, a situação é um pouco mais complexa, já que é necessário verificar do total de 120.000, quanto que diz respeito à mão de obra direta e qual é a parte pertencente à mão de obra indireta. A empresa, para conhecer bem esse detalhe, mantém um apontamento, uma verificação, uma anotação de quais foram os operários que trabalharam em cada produto no mês e quanto tempo eles se dedicaram a cada um desses produtos. Conhecidos tais detalhes e calculados os valores, conclui-se que, dos 120.000, 22.000 foi considerado como mão de obra direta no produto A, 47 direta no B e 21.000 mão de obra direta para o produto C, 90.000. O restante, 30.000, não pode ser identificada a qualquer produto, será considerada indireta. Então, dessa forma, 90.000 serão atribuídos objetivamente, diretamente aos produtos, enquanto 30.000 serão adicionados ao rol, à relação dos custos de indiretos para posterior apropriação. A verificação da energia elétrica também demonstra que, depois de anotado o consumo na fabricação dos produtos durante o mês, 45.000 são diretamente atribuíveis a esses produtos e 40.000 somente alocáveis por critérios de rateio, já que existem medidores apenas em algumas máquinas. Então, dos 85.000, 45.000 foram considerados como direta e 40.000 como indireta. Direta, desses 45, 18 para o A, 20.000 para o produto B e 7.000 para o produto C, em razão daqueles medidores dessas máquinas que foram utilizados pelos produtos A, B e C. Temos, de uma forma resumida, a seguinte distribuição. Então, eu tenho aqui os custos diretos, os produtos, matéria-prima. Então, foi identificado de forma direta 75 para o A, 135 para o B, 140 para o C, 350. E esses 350 representam 72% do total de custos diretos. Tá? Só para a gente ver a proporção, a representatividade de cada um. Veja que mão de obra nunca tem indireta. Matéria-prima nunca tem custo indireto, sempre é direto.
Mão de obra, 22, segundo aqueles apontamentos, para o A, 47 para o B, 21 para o C, 90 mil total, representando 18,56% do total de custos diretos. 30 mil, 90 mil foram diretos e 30 mil foi indireto. Vai lá para a relação dos custos indiretos. Energia, 18 para o A, 20 para o B, 7 mil para o C, total 45, 9,28% dos custos diretos, e 40 mil foi na relação, entra no rol dos custos indiretos, total 85 mil. Esses demais gastos que foram, né, classificados, lembra que naquela nossa conta inicial, 710 mil era o total de custos da produção. Então, todos os custos envolvidos no processo produtivo têm que estar aqui nessa lista. Depreciação, seguro, materiais diversos de manutenção, não tenho como identificar quanto foi para cada produto. Então, eles são classificados como indiretos e vêm aqui nessa relação. Então, daqueles 710 mil, 485 mil foram identificados por controles internos, por critérios objetivos, sendo 115 para o A, 202 para o B e 168 para o C. E 225 mil nós vamos ter que encontrar uma forma de distribuir a cada produto. Então, do total da produção, dos custos da produção, 480 mil são custos diretos e já estão apropriados a cada produto e não se mexe mais nisso. E 225 mil precisam ser apropriados a cada um dos produtos A, B e C. E aí vem o terceiro passo, que é a apropriação desses custos indiretos. Vamos agora analisar a forma ou as formas de alocar os custos indiretos que totalizam, nesse exemplo, 225 mil. Uma alternativa simplista seria a alocação aos produtos A, B e C proporcionalmente ao que cada um já consumiu ou recebeu de custos diretos. Esse critério é relativamente utilizado quando os custos diretos representam uma grande porção dos custos totais, que é o caso aqui. 72 mais 18 dá 90%, 90% praticamente dos custos. Né? Aliás, 485 vai dar uns 70%. 485 mil dividido por 710 vai dar uns 60 e poucos por cento. Então, é muito representativo. Então, esse critério, reforçando, é relativamente utilizado quando os custos diretos representam a grande porção dos custos totais. E não há outra maneira mais objetiva de visualização de quanto dos custos indiretos poderia, de forma menos arbitrária, ser alocado ao A, B ou C. Então, se utilizarmos como critério de rateio o total dos custos diretos que cada produto utilizou, o cálculo seria feito dessa forma. Essa forma de calcular, independente do critério, sempre será a mesma para os demais critérios. Então, aqui, a apropriação dos custos indiretos, 225 mil, proporcionalmente aos custos diretos totais. Lembra, naquela eu tenho o A consumiu 115 dos totais, dos diretos, o B 202, o C 168 do total de 485. Muito bem. Então, o que eu faço? Como que eu vou distribuir? Eu vou pegar o menor, o produto A. Quanto que o produto A vai receber desses 225 mil? Bom, 115 mil dividido por 485 mil, aí vocês anotem no caderno os 27,71%, mas deixe na calculadora a memória de cálculo. Então, 115 mil dividido por 485 vai dar 23,71, vezes 225 mil, vai dar 53.350,52. O produto B, 202 mil dividido por 485 vai dar 41,65%, vezes 225 mil vai dar 93.711,34. O C, 168 mil dividido por 485, anotem o 34,64%, arredondando. Sempre em custos é melhor utilizar 4 casas após a vírgula, fica mais preciso o número. Então, 168 dividido por 485, 34, vezes 225 vai dar 77.938,14. Então, nós temos aí agora
O produto A, 115 mais 53, 168. O produto B, 202 mais 97, 295. O produto C, 168 mais 77, 245. Vejam que agora eu tenho 710 mil já, o total dos custos distribuídos para os 3 produtos. A última coluna acima nos fornece, então, o custo total de cada produto e a 168 mil, e a penúltima, a parte que lhes foi atribuída dos indiretos. Desses 225 mil, 53 foi para o A, 93 para o B e 77, 78 para o B, para o C. Então, nós distribuímos o total dos custos. Supomos, entretanto, que a empresa resolva utilizar outro critério de alocação. Conhecendo o tempo de fabricação de cada produto, pretende então fazer a distribuição dos custos indiretos proporcionalmente a ele e faz o uso dos próprios valores em moeda, né, quanto representa a mão de obra direta, por ter sido esta calculada com base no tempo da mão de obra efetivamente utilizado em cada produto. Teríamos dessa maneira o seguinte cálculo. Então, a apropriação dos custos indiretos proporcionalmente à utilização da mão de obra direta. Então, eu tenho aqui, o produto A usou 22 mil da mão de obra direta, de um total de 90. Então, 22 mil, eu falei que o critério era, a forma de calcular é a mesma, independente do critério? Sim. Aqui, nós fizemos o quê? 115 dividido por 485 vezes 225. Aqui eu vou pegar 22 mil de mão de obra direta do A, dividido pelo total de mão de obra direta, 90 mil, vai dar 24%, vezes 225 mil, 55 mil. Mais os 115 que já era conhecido, de custos diretos, eu tenho 170 mil de custo para o produto A. O produto B utilizou 47 mil da mão de obra direta, dividido por 90, vai dar 52%, vezes 225 mil, a gente sempre vai distribuir o total aqui, 225 mil, vai dar 117, né, mais o 202 já conhecido, dos custos diretos, esses nunca mudam, independente do critério, sempre serão os mesmos para cada produto, tem 319.500. O C consumiu 21 mil de 90, dá 23%, vezes 225 mil, 52.500, mais 168, 220.500. Ou seja, eu tenho aqui dois critérios diferentes para distribuir os mesmos 710 mil. A empresa vai escolher um, né? Só estou dando a alternativa. Aqui ele distribuiu os custos indiretos proporcionalmente a quanto de custo direto cada produto consumiu. Nesse outro, proporcionalmente, estou distribuindo os 225 mil, proporcionalmente o percentual de mão de obra direta que cada um utilizou. Aqui eu poderia substituir aqui por exemplo, em vez de colocar mão de obra direta, pelo consumo da matéria-prima. Então eu vou pegar quanto de matéria-prima cada um utilizou, dividido pelo total, então também tem uma outra forma. Ou posso pegar os dois, são várias formas, vários critérios. Eu posso utilizar, por exemplo, a soma da matéria-prima mais a mão de obra e fazer o mesmo cálculo. Mas a forma de calcular é a mesma. Eu tenho que encontrar o percentual que cada produto utilizou do total que foi daquele item escolhido. No caso, mão de obra, poderia ser matéria-prima, poderia ser a soma da matéria-prima mais a mão de obra, podia ser horas máquinas, então uma série de critérios. Esses valores de custos indiretos diferentes, consequentemente custos totais também diferentes para cada produto, não só podem provocar análise distorcida, como também diminuir o grau de credibilidade em relação às informações de custo. Por que valores diferentes? Porque se eu utilizar o critério do custo direto, o produto A fica 168.350. Se utilizar a mão de obra como fator de rateio, vem para 170 mil. Não é muita diferença, mas o produto B, por exemplo, que pelo critério do custo direto é 295.711, pelo critério da mão de obra passa para 319 mil. Olha aqui, são 20 mil de diferença. O produto C, que pelo critério do custo direto fica em 246 mil praticamente, vem para 220 mil. Então, dependendo do critério, um produto fica mais caro, o outro fica mais barato.
Então, esse é um cuidado que precisamos ter. Então, né, não há, entretanto, forma perfeita de se fazer essa distribuição. Podemos, no máximo, procurar entre as diferentes alternativas a que traz consigo o menor grau de arbitrariedade. Por enquanto, o esquema básico é: primeiro passo, separar o que é custo e despesa. Segundo, apropriar os custos diretos diretamente a cada produto, de acordo com os apontamentos, as anotações, os controles internos. E, em terceiro passo, fazer o rateio dos custos indiretos, escolhendo um critério mais adequado para o tipo de empresa. Ok? Aqui, para finalizar, o esquema básico, então, é o seguinte: eu tenho custos e tenho despesas, e tenho a receita com vendas. As despesas vão diretamente para resultado, não são distribuídas para cada tipo de produto, não tem esse controle. Então, eu tenho uma despesa administrativa, financeira, vai direto com vendas, vai direto para resultado. Os custos diretos são apropriados, então, de forma objetiva para cada produto consumido, A, B ou C. Já os indiretos, antes de irem para cada produto, precisa passar por um critério de rateio, aquele que nós fizemos agora há pouco, para depois ser identificado quanto de custo indireto foi para o A, para o B ou para o C. Terminado o processo produtivo, vão para estoque. Quando vendido, se transforma em custo dos produtos vendidos e aí vão para o resultado. Custos e despesas incorridos num mesmo período somente irão para o resultado desse período caso toda a produção elaborada seja vendida e não haja estoques iniciais ou finais. Ok? Encerramos por aqui essa videoaula. Hasta la vista.